Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 18. Depois apareceu o Senhor, versículo 1, Gênesis 18, versículo 1. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, isto é, Abraão, quando tinha aquecido o dia. Levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-os debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo já também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro dela, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. E se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor, ainda que só mais esta vez falo. E se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E se foi o Senhor
quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Queridos, eu quero falar a você nesta hora sobre o amigo de oração. Amigo de oração. O que você faria se você soubesse que a casa do seu tio, ou do seu sobrinho, ou do seu amigo, vizinho, que ela vai ser destruída e eles vão para o inferno? Essa é a minha pergunta. O que você faria se você recebesse um recado de Deus dizendo assim: olha, vai acontecer uma destruição e a casa do seu vizinho, eles vão ser destruídos, e você sabe que eles não têm Jesus e eles vão se perder? O que você faria? Almoçaria bem como você almoça todo dia, sentado na sua mesa tranquilo? Assistiria televisão todos os dias tranquilo, com aquela informação na cabeça de que aquela família vai morrer, vai para o inferno? Será que você conseguiria trabalhar bem? Será que você dormiria bem, sabendo que há uma destruição iminente e que aquelas vidas estão condenadas? Abraão era tio de Ló. Os dois saíram da sua terra juntos, vieram para a terra de Canaã juntos, e eles cresceram muito, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E da mesma forma como Deus abençoava Abraão, abençoava Ló também, porque Ló estava debaixo da autoridade do tio. Eu quero dizer para você uma coisa: esse é um dos primeiros princípios para você aprender. Toda vez que você está debaixo de uma cobertura abençoada, você também é abençoado. Então aprenda logo. Ló foi um homem muito abençoado. Por que Ló foi abençoado? Porque estava debaixo de uma cobertura abençoada, que era a cobertura do seu tio. Então o tio ia se multiplicando, ia crescendo, e ele também ia crescendo e multiplicando. E chegou um momento na vida dos dois que eles não podiam mais habitar juntos. Por quê? Porque eles cresceram muito economicamente. Eles tinham muitas terras, eles tinham muitos empregados, eles tinham muito gado, e agora eles tinham que se separar. Então Abraão chegou para Ló e disse assim: Ló, escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, queridos, o que aconteceu? Ló olhou para as campinas, de Sodoma e de Gomorra, e ele diz: olha, eu vou colocar minha tenda nesse lugar, vou morar nessa região. Então Abraão diz: eu vou para o outro lado, que não haja briga entre mim e entre você, entre os meus empregados e os seus empregados. Então Ló armou a sua tenda e foi estabelecendo a sua tenda até chegar em Sodoma. E a Bíblia diz que Ló era um homem muito bem posicionado em Sodoma, porque ele era um homem que ficava na porta da cidade, e na porta da cidade era o lugar para os juízes ficarem. Todos os juízes da cidade ficavam na porta da cidade, trazendo solução para os problemas das pessoas. Então quando os anjos chegaram, Ló estava na porta da cidade. Então isso mostra que ele era um cidadão que exercia uma função de juiz naquela cidade. Mas o que acontece, queridos? O que acontece é que Ló estendeu a sua habitação e ele chegou até Sodoma. Ele saiu debaixo da cobertura do tio, e ele já havia sido, capturado, porque houve uma guerra e alguns reis vieram para Sodoma e destruíram a cidade de Sodoma e levaram Ló cativo. Abraão já tinha ido lá, guerreado contra aqueles reis, já tinha libertado Ló uma vez, e agora Ló voltou para o mesmo lugar, Ló voltou para a mesma cidade. Sodoma já tinha sido destruído uma vez, mas Ló continua morando agora ali em Sodoma. E o que a gente vai entender agora? A gente entende que Sodoma era uma cidade muito pecaminosa. Sodoma era uma cidade onde o pecado, ele entrou com força em Sodoma.
a ponto de que quando os anjos chegaram na casa de Ló, os homens da cidade foram à porta da casa de Ló e disseram assim: coloque esses homens para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Isso é para você ver o ponto de depravação moral que chegou a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era uma cidade que vivia no pecado. Era uma cidade em que havia todo esse processo de homossexualismo que nós vemos hoje aqui. E isso era fichinha em Sodoma. Em Sodoma já existia, porque os próprios habitantes da cidade queriam ter relações sexuais, os homens com os anjos, quando chegaram na casa de Ló. Então a cidade estava pervertida. E aí o que acontece? Acontece que Deus diz assim: eu vou destruir Sodoma, eu vou ver o que está acontecendo em Sodoma. Então o Senhor desce para ver o que está acontecendo. Agora, sabe, irmãos, toda vez que nós vivemos no pecado, toda vez que nós vivemos cometendo iniquidade, cometendo coisas que aborrecem a Deus, cometendo coisas que nos separam de Deus, então tudo isso tem consequências. Todo pecado tem consequência, toda vida sem Deus tem consequência. E agora o Senhor está dizendo: vai ter consequência para Sodoma. Essa cidade vai ser destruída, porque Deus abomina o pecado, Deus abomina a iniquidade, Deus abomina essas coisas erradas. Então há consequências, há. Eu quero dizer para você que sem Deus nós estamos sentenciados. E Sodoma era uma cidade sentenciada. Sodoma já tinha um decreto de destruição da parte de Deus. Deus já havia estabelecido um decreto de destruição naquela cidade. Então a cidade seria destruída, não havia mais como aquela cidade ser poupada. E que fique isso muito bem claro para você: Deus julgou, Deus sentenciou, e agora Sodoma seria totalmente destruída. E o juízo de Deus era por causa do pecado na cidade. Mas o que acontece? Acontece que a palavra do Senhor diz que o Senhor, quando ele desceu para destruir Sodoma, ele não foi para Sodoma. E isso é que me chama a atenção nesse texto, porque quando Deus desce, ele diz assim: eu vou ver o que está acontecendo em Sodoma, eu estou descendo para poder avaliar Sodoma e para poder trazer julgamento àquela cidade. Mas observa que Deus não vai para Sodoma, ele vai para Manre, onde está a tenda de Abraão. E isso me chama muita atenção, irmãos, porque Deus vai para a tenda de Abraão. E nesse texto eu queria que você entendesse que são 3 pessoas que Abraão viu. 3 pessoas. E eu quero que você entenda que uma delas era o próprio Deus, tá? Uma delas era o próprio Deus. Eu tenho 50 anos, 51 anos de idade, me converti aos 12 anos, mas eu só fui descobrir que essa terceira pessoa era Deus há uns anos atrás. Eu não havia entendido, meu entendimento, eu não havia estudado o texto profundamente para entender que o próprio Deus desceu com 2 anjos. Era o Senhor mais 2 anjos, tá? Agora observa que Deus se materializa, Deus vem numa pessoa humana e aparece para Abraão 3 homens, e Abraão dá ali carne para comer, mata uma vitela, Abraão faz bolo, tá? E Abraão traz tudo isso, manteiga, tudo, e coloca diante deles, e o Senhor se alimenta normalmente. É lindo esse texto, por quê? Porque a Bíblia não fala de ser humano ver Deus, mas Abraão viu Deus, todos os seus empregados viram Deus, Deus desceu, ele pessoalmente. Agora isso também me intriga no texto, porque sempre que Deus quer fazer alguma coisa, ele faz e ele não aparece, mas aqui ele apareceu, ele desceu, para você ver a gravidade da coisa. Não tem outro lugar que a Bíblia diz que Deus se materializou, mas aqui tem, ele veio. É ele. O que eu vou dizer para ele? Depois que você ler o texto, você vai ver. Vieram esses 3 e se apresentaram a Abraão. Depois que comeram, então o Senhor disse assim, versículo 17, vou ler o 16: e levantaram-se aqueles varões, os 3, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os.
E disse o Senhor, quem foi que disse? O Senhor, não foi um anjo, foi o Senhor. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação? Eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui, tá? Pastor João Carlos, faz favor, vem cá. Wellington, pastor Elmi, os três. Olha o que está acontecendo aqui, nesse texto, para que você tenha uma noção. Os três vêm até a casa de Abraão, tá? Então vamos colocar o de terno aqui, né? Mais bonitinho aqui, como Deus, tá? Deus não pode ser assim, né? Tá todo remendado, né? Isso foi livramento de Deus, tá? Ele caiu de moto lá na Avenida do Contorno, e quem veio atrás disse assim: o caminhão passou essa distância da sua cabeça. Então isso é livramento de Deus, tá? Ele está numa batalha muito intensa, ganhando vidas, lutando, libertando, então, amém? Mas imagine que esse seja Deus. Então os três vão andando com Abraão, e então Deus diz assim: ocultarei eu, e eu sou Abraão, ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus está dizendo: eu não quero ocultar nada a Abraão. Irmãos, olha a gravidade do problema. Eles iriam destruir Sodoma, mas eles não vão para Sodoma, vão para onde está Abraão. E chegam lá, agora Deus revela o coração dele para Abraão. Olha, Abraão, eu vim aqui, não foi para poder lanchar na sua casa, não foi para poder te abençoar. Eu dei uma palavra de bênção para Sara. Sara vai ficar grávida daqui a um ano, vocês terão um filho. Mas não foi só para isso não, porque essa palavra você já tinha lá atrás. Mas eu vim aqui para dizer que eu vim para destruir Sodoma e Gomorra. Por que é que Deus vai comunicar com Abraão que ele vai destruir uma cidade? Qual o objetivo de Deus descer pessoalmente na terra para dizer assim: eu vou destruir uma cidade? Qual o intento de Deus isto? Porque Deus sabia que Abraão era intercessor. Porque Deus sabia que Abraão orava e buscava ao Senhor. Então, queridos, Abraão recebe aquele impacto na vida dele. O Senhor está dizendo assim: eu vou destruir Sodoma, nós vamos destruir aquela cidade. Mas quem é de Abraão que estava naquela cidade? Ló, o sobrinho de Abraão estava lá. A sua esposa e as suas filhas moravam naquela cidade. Aí Abraão começa a imaginar: se Deus destruir Sodoma, vai destruir o meu sobrinho e a minha família. Aí Abraão começa, os três estão juntos. Abraão começa a intercessão. Ele diz: Senhor, e se tivesse 50 justos na cidade? O Senhor que é o juiz de toda a terra, o Senhor que faz justiça e que não tem justiça no Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma se tivesse 50 justos? Aí ele diz: não. Bem, agora que eu me atrevi a falar com o Senhor, e se tiver de 50 menos 5, 45, o Senhor vai destruir a cidade a si mesmo? Não. Aí Abraão continua: mas se tiver só 40, Senhor, como é que fica? O Senhor vai destruir a cidade tendo 40 justos lá dentro? Tá. Mas se tiver só 30, não tiver 40, tiver 30? Eis que eu me atrevi a falar com o Senhor. Mas se tiver só 20, Senhor? Não. E se tiver só 10? Agora observa bem que ele diz: Senhor, me perdoa, me atrevi a falar contigo, mas se tiver só 10? Agora, o que diz o texto depois disso? O Senhor subiu. O Senhor foi embora, subiu. E Abraão ficou. Se o Senhor tivesse continuado ali, Abraão iria continuar orando: Senhor, e se tiver um? O Senhor vai destruir. Por quê? Porque Abraão estava intercedendo pela família de Ló. Abraão intercedia pela família de Ló. Abraão buscava a família de Ló. Agora você vai observar no capítulo 19,
O capítulo 18 termina assim: foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Agora o versículo 1 do capítulo 19: e vieram 2 anjos. Quantos apareceram a Abraão? 3. Eram 3 pessoas na casa de Abraão. Agora, e os 2 anjos que ficaram aqui? Foram para Sodoma, é o que está no texto. Então os 2 foram para Sodoma. O Senhor foi embora. O Senhor só veio na tenda de Abraão para receber de Abraão o que? A intercessão por Sodoma. Amém? Deus não quer destruir ninguém, irmãos. Ele quer que haja um intercessor. Ele quer que haja alguém que ore. Deus não quer destruir o seu amigo, Deus não quer destruir o seu parente, Deus não quer destruir a sua parentela, a sua casa, Deus não quer destruir o seu amigo do trabalho, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. O que Deus precisa é que haja um intercessor. Se houver um intercessor, é isso que Deus quer. Olha, eu acho esse texto fantástico, porque não tem lugar nenhum na Bíblia, a não ser lá no Gênesis, que Deus descia para falar com Adão no paraíso. A não ser esse texto, Deus não se materializou em lugar nenhum na Bíblia, irmãos. Mas para Abraão ele se materializa, ele vem pessoalmente, e ele comunica que vai fazer um ato de justiça, porque ele quer o que? Ele quer intercessão. Ele quer intercessão. E quando nós intercedemos, aí o que aconteceu? Deus destruiu a cidade, destruiu. Sodoma foi completamente destruída. Mas eu quero que você veja o que diz o versículo aqui, ó, tá? Capítulo 19, versículo 29. 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de quem? De Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, quando houve a destruição da cidade, quem Deus tirou de lá? Ló. Por que Deus tirou Ló daquela cidade? Por causa da intercessão de Abraão. Mas preste atenção, na casa de Ló não tinha 10. Na casa de Ló não tinha 10. Era ele, a esposa e 2 filhas. Eram 4. Mas Deus se lembrou da intercessão de Abraão e tirou Ló da cidade. Amém? Eu quero dizer para você que a sua intercessão pode tirar pessoas do inferno. A sua intercessão pode salvar vidas. A sua intercessão pode chegar diante de Deus e você pode mudar destinos e mudar pessoas de geografia, da geografia da perdição para a geografia da terra da promessa. Amém? Você pode, nós temos um projeto chamado Amigo de Oração. O que é o amigo de oração? É Abraão se levantando para interceder por Ló. É Abraão se levantando. Irmãos, o meu tempo é pequeno. Eu queria passar todo o projeto para você aqui. Eu vou pedir os líderes aqui do meu M12 que peguem esse material que está aqui. Não distribua agora não, só se posiciona aí. Cada um pega um pacote aí. Eu quero saber de você o seguinte, querido, nós vamos começar mais uma vez o projeto Amigo de Oração. O que é o projeto Amigo de Oração? É uma pessoa orando por um amigo. Quando nós vamos começar? Amanhã, segunda-feira, nós estaremos orando, tá? Durante 7 dias, até o próximo domingo, nós estaremos orando e jejuando por uma pessoa. Posso ouvir amém? 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 Agora, onde estão essas pessoas por quem nós vamos orar? Onde estão? Amém. Deixa eu perguntar a você, quem tem celular e levanta a mão. Quem tem celular? Glória a Deus, você tem celular. Você tem contatos no seu celular, tá? Ninguém tem menos do que uns 50 nomes no celular, por aí. E nem todos esses 50 são crentes, é ou não é? Você tem nome do seu chefe, tem nome dos colegas de trabalho, você tem vários nomes no seu celular. Então se você disser assim para mim, eu não sei por quem orar, olha, é difícil, porque aqui no seu celular você tem parentes, colegas, pessoas allegadas a você, que não são crentes, e que se não é crente, ele está condenado ao inferno. Se não é servo de Deus, se não entregou sua vida a Jesus,
a Bíblia diz que ele está condenado. Então o que você vai fazer? Você vai livrar o seu amigo da destruição. Então diga assim: a intercessão é para livrar as pessoas da condenação eterna. Amém? Então, tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é orar. Você não tem que ir lá evangelizar, você não tem que sair pregando o evangelho para ele, você só tem que orar, porque o projeto é um projeto de oração. O que Abraão fez? Abraão orou, e Deus fez o que? Deus livrou. Então se você ora, Deus faz. Amém? Então o seu processo é oração, em nome de Jesus, oração. Aí você vai descobrir uma pessoa por quem você vai orar. Amanhã eu estou entrando em jejum, e eu queria que você pudesse entrar em jejum amanhã por essa pessoa que você vai orar. O meu conselho é que você jejue e ore por duas pessoas, um em primeiro lugar, o outro em segundo. Na semana que vem você vai receber um folheto, que é uma ficha de cadastro. Então no domingo que vem todo mundo vai receber uma ficha de cadastro. Aí você vai até essa pessoa por quem você passou uma semana orando. Domingo que vem eu vou te ensinar isso. Aí você vai até essa pessoa e você vai falar para ela que você orou por ela uma semana e jejuou por ela, e que você tem um projeto de orar 7 semanas. Aí onde você vai preencher a ficha de cadastro. Mas esta semana agora é uma semana só de oração, oração e jejum, por duas pessoas. Você vai até um, se ele aceitar, glória a Deus, ele entrou no seu projeto. Se você quiser ir até o outro, amém. Mas de maneira que você ore por dois, porque se você orar por um, ele não aceitar, aí você ficou sem ninguém. Então ore por duas pessoas, no mínimo, tá bom? E o máximo também, não passa disso não, porque se você ora por 5, depois você não vai ter condição de continuar o projeto com 5. Então o que nós vamos fazer? Oração. Amém? Quantos dias? 7 dias. Começando amanhã até domingo, nós vamos estar orando e jejuando por duas pessoas, cada um de vocês. Peça a Deus para te dar o nome da pessoa por quem você vai orar. Esteja orando por ela. Eu quero dizer para você que você pode livrar uma vida da condenação eterna. Irmãos, eu queria que você pensasse o seguinte: você não tem visão nenhuma, você nunca teve, graças a Deus por isso. Mas eu ouvi o DVD de uma pastora. Essa mulher foi 17 vezes no inferno. O que ela conta nesse DVD, esse negócio mexeu com a minha alma, com as minhas emoções. O que ela conta que ela viu no inferno, a realidade do inferno. Eu não posso de maneira nenhuma desejar que uma pessoa vá para o inferno, ou deixar que uma pessoa vá para o inferno. Você não tem noção daquilo que é o inferno. Então, querido, o que é o projeto Amigo de Oração? É a intercessão de Abraão diante de Deus. Senhor, não deixe que o meu amigo se perca, não deixe que o meu amigo, Senhor, morra sem conhecer o Senhor. Então é uma semana de oração, uma semana de intercessão, para que Deus quebre as barreiras, quebre as cadeias no coração dessa pessoa. E então, querido, na semana seguinte nós vamos dar continuidade ao projeto, tá? E nós estaremos assim então levantando o nosso amigo de oração. Quem era Ló? Ló foi o amigo de oração de Abraão. Foi o amigo de oração de Abraão. Porque através da intercessão de Abraão, Deus tirou Ló da destruição. Eu quero dizer que através da sua oração, Deus vai tirar os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, de todo nível de destruição. Por quê? Porque levantou uma pessoa para orar. Levantou alguém para dizer assim: Deus, conta comigo. Eu quero ser um intercessor como Abraão. Amém? Glória a Deus. Eu quero saber o seguinte: você quer participar do projeto? Tem alguém por quem você quer pagar um preço de orar 7 dias? Amém? Se tem, eu queria que você ficasse em pé, se você quer pagar esse preço de oração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não, espera um pouquinho. Agora, todos os líderes que vieram à reunião já receberam esse projeto do Amigo de Oração. Então todos os líderes que estão em pé, que já receberam, eu queria que você sentasse agora. Todos os líderes que já receberam, tá bom?
Se você já recebeu o projeto, pode se assentar. Tá bom? Ok. Todos vocês que estão em pé, eu vou dar esse livro do projeto para você estudar em casa e para você saber direitinho o que vai acontecer aqui na igreja. Amém? Então pode distribuir agora para cada um aí, tá? Eu pediria, assim, de preferência, o casal pegasse um só, porque a gente vai distribuir no segundo culto também, tá bom? Pois é, o irmão está falando que na época que Abraão não tinha nem celular para ligar para Ló, né? Hã? Pode abrir mais ali, que eu acho que você precisa. Tá? Eu queria que alguém que foi salvo pelo amigo de oração aí, alguém orou por você, eu queria que você levantasse a mão aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Alguém de vocês quer vir aqui na frente dar um testemunho de uma pessoa que pagou o preço por você e você está aqui? Alguém quer vir aqui falar? Pode vir. Pode vir aqui falar. Vem apresentar aqui, olha, fulano pagou o preço por mim, eu estou aqui hoje. Amém. Pode vir, meu irmão. Amém. Pode subir aqui. Amém. Eles estão até com a pulseirinha branca ainda, né? Olha aí, ó. Glória a Deus. Esse irmão me chamou ali agora e ele disse para mim: o senhor conversou comigo. Eu fiquei, algum tempo sem tomar minha decisão, mas hoje ele falou para mim: hoje eu tomei a decisão de andar com Jesus. Amém? Né? Glória a Deus. E ele está aqui, ó. Quem orou por você? Minha esposa. Cadê ela? Cadê vem cá, minha irmã. Você ganhou seu amigo de oração aqui, ó. É Abraão orando por Ló, né? Que maravilha, né? Vocês precisam ouvir o que eu ouvi dele hoje, tá? Que maravilha. Quer falar um pouquinho? Tô. A emoção é grande. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O que eu tenho para agradecer a Deus desde o início que eu fiz o encontro com os irmãos, que desde então ela vem intercedendo por mim, sem eu saber o mistério que Deus tinha pela minha vida, que quando eu fiz a célula, naquele momento eu fiz uma aliança com Deus. Naquele momento minha vida começou a transformar. Eu vi o Espírito Santo encostar em mim e falar assim: eu estou contigo. E como prova disso, está eu aqui, minha esposa e meu filho aqui, agradecendo e louvando o nome de Deus aqui. Só Ele quer, digo, toda honra e toda glória. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, entendeu? Na primeira vez, entendeu? Foi o Lidiomar, né, que orou pela vida do meu esposo, né? E aí, através dele, eu conheci a esposa dele, entendeu? Que eu era da outra igreja, entendeu? E aí ela me convidou e perguntou se ela podia ser minha amiga de oração. Aí eu aceitei. E graças a Deus, meu esposo não era da igreja. E depois o Lidiomar foi uma batalha, entendeu? E graças a Deus ele está na presença do Senhor. E eu agradeço a Deus. E quem não está ainda, deixa a pessoa orar por você, porque é muito bom, entendeu? Deus tem guardado muito a minha família, entendeu? Através do amigo de oração. E eu agradeço a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. O esposo dela veio também, ó, através do amigo de oração. Graça e paz, igreja. Eu sou prova viva de que amigo de oração funciona. Começou com a minha amiga, que é funcionária, mas ela é muito amiga e irmã, a Céia, e que me levou... Levanta a Céia. E ela pagou o preço por mim, e junto com a irmã dela, que é a minha líder hoje, a Neia, pagaram o preço por mim e não deixaram que o diabo levasse a minha vida, literalmente, porque eu morri e ressuscitei através das orações dela. E através delas, das orações dela e de amigo de oração, eu estou salvando a minha família, que é a minha filha.
Amém. Glória a Deus. Paz. Bom, quem orou por mim foi a Cidileia. Ela pagou um preço muito grande para mim estar aqui hoje, porque eu me converti, ainda não estou totalmente na presença do Senhor, mas a minha pulseira está aqui, eu só pretendo tirar ela quando eu realmente estiver na presença do Senhor de verdade. Já aceitei Jesus e pretendo continuar na presença dele. Agradeço muito a ela por ela ter tido tanta paciência e por eu estar aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Graças ao Padre. O meu amigo de oração foi a Maria, a mãe da Néia, da Céia. Ela pagou um preço muito alto por mim. Muito alto mesmo. Mas Deus fez. Graças a Deus eu estou aqui. E já aceitei, já fui já no encontro. Estou caminhando para batizar agora. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, esse projeto Amigo de Oração é do coração de Deus. E eu descobri que é do coração de Deus porque Deus foi pessoalmente na tenda de Abraão para fazer Abraão interceder. Então eu quero dizer, quando você entrar em intercessão por uma pessoa, você está cumprindo o que está no coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa semana serão 7 dias de intercessão, de jejum, de oração por um amigo ou por 2 amigos. Amém? Pode ser parente, pode ser amigo. E semana que vem, no domingo, eu te dou a direção do que fazer. E domingo que vem vai sair no boletim toda a agenda do amigo de oração até novembro. Porque aí você vai aqui atrás, na página 41. Na página 41 tem um cronograma, tá? Então no domingo que vem vai sair esse cronograma todo com as datas no boletim. Aí você vai passar do boletim para cá, para você saber quando cada dia vai ser realizado todos esses eventos aqui. As datas do batismo, data do encontro, para a gente poder trabalhar em cima desse calendário. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você, que já tem aí um amigo de oração. Amém? Vamos orar por você e pelo seu amigo. Antes, eu queria perguntar se nessa reunião, se tem alguém que ainda não fez a sua decisão por Jesus, ainda não entregou o seu coração ao Senhor. Eu quero dizer para você que esse é o momento. Curva a sua cabeça. Se você ainda não fez essa oração de entrega da sua vida a Jesus, você pode fazer agora. É em oração, bem baixinho, só você e Deus. Só você e Deus, bem baixinho. Se você não sabe orar, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dia o Senhor pessoalmente foi à tenda de Abraão e mostrou para ele, e para mim também, que a intercessão muda destinos, Pai. Eu estou aqui porque alguém tem intercedido por mim, e hoje eu quero que o meu destino seja mudado. Eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração. Hoje eu quero que os meus pecados sejam perdoados, e eu quero que o Senhor seja o meu Deus e o meu Salvador. Tome a minha vida hoje, perdoe os meus pecados e me dê certeza de vida eterna. Amém, Jesus. Amém. Fica com seus olhos fechados. Alguém fez essa oração comigo? Eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero agradecer a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Oh, louvado seja Deus. Amém. Eu quero pedir você que saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou descer para te receber aqui. E eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Ei, linda. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém.
Temos mais 2 aqui. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos estendessem as suas mãos para cá. Você vai agradecer a Deus por eles e vai orar pelo seu amigo de oração também. Eu quero ouvir tua voz agora orando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, porque hoje é dia de salvação na sua casa, Pai. Hoje é um dia de alegria, Pai, quando vidas, ó Deus, chegam até o teu altar, ó Deus. Vidas se entregam ao Senhor, ó Deus. Pai, muito obrigado, porque, Senhor, esse é um dia de alegria nos céus, e alegria na terra, e alegria na vida deles também, Pai. Porque hoje eles estão mudando de geografia, Pai. Hoje, Senhor, Tu tens para eles uma promessa de vida eterna, Pai. Os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Por isso nós adoramos e bendizemos o Teu nome. Agora, Jesus, nós levantamos a nossa voz pelos nossos amigos, aqueles por quem nós vamos orar durante 7 dias. Jesus, quebra o coração deles, quebranta, tira toda barreira, tira todo obstáculo, em nome de Jesus, para que quando nós chegarmos, Senhor, até eles estejam liberados, Senhor, para aceitar o nosso convite para participar do amigo de oração. Jesus, quebranta as suas vidas, em Teu nome nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa realizar esta obra. Nós queremos, como Abraão, nos levantar nessa tarde, nesta noite, como intercessores dos nossos irmãos, intercessores da nossa família, intercessores dos nossos amigos. Do jeito que o Senhor tirou Ló de dentro de Sodoma, o Senhor vai tirar os nossos amigos da perdição e do inferno, Pai. Cremos nisso no nome de Jesus. Ouvimos os testemunhos aqui e sabemos que o Senhor é fiel para fazer isso, Pai. Pai, em nome de Jesus, entregamos todos os nossos amigos nas Tuas mãos e pedimos que a bênção venha sobre cada um deles. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém.